Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um vídeo deste humilde canal e eu acho que finalmente chegamos ao último vídeo dessa saga da grande troca que aconteceu entre o Minnesota Timberwolves e o New York Knicks. Dessa vez a gente vai dar uma olhada um pouco mais a fundo na questão do Julius Randle e do Donte DiVincenzo, na questão de como ficou o elenco desse Minnesota Timberwolves e como eu vejo que eles vêm para competir nessa próxima temporada, se foi algo muito benéfico para o time, qual foi o real motivo deles terem feito essa troca, e vamos nos aprofundar um pouco mais pelo lado do Timberwolves, do Minnesota. Mas antes de a gente começar, se você quiser apoiar este projeto, este canal, considere se tornar um inscrito aqui embaixo e ativar o sininho de notificações para receber vídeos como esse em primeira mão, além de deixar o like para chegar a mais amantes de basquete. Caso você queira ajudar mais diretamente o canal, temos aqui embaixo a aba dos membros. Tornando-se um membro, você tem alguns benefícios, além de ajudar diretamente o canal. Ou se não, você pode cogitar em comprar uma camiseta e andar dripado lá no @loja_trash_talk. Solicite a sua camiseta oversized do Drop Mamba Mentality, tá? Tem apenas algumas unidades, rapaziada. Lá pelo direct mesmo, vou estar atendendo vocês um por um, e além de andar dripado, você vai estar apoiando o canal, demorou? Agora, sem mais enrolação, bora começar o vídeo. Eu sei que agora eu estou de bigodinho, eu tirei o restante da barbicha, não sei se ficou muito legal, tô me acostumando ainda, então é isso que eu tinha pra falar sobre esse assunto. Agora, sobre o Timberwolves, caras, eu assisti a entrevista do Julius Randle e do Donte DiVincenzo, eu assisti ao vídeo que o Julius Randle postou no canal dele, agora ele tá com um canal no YouTube, e ele está alimentando com alguns vlogs, um pouquinho ali da rotina, da experiência dele que tá sendo, principalmente essa transição de time. Só tem 3 vídeos do canal, o canal de Julius Randle, se você quiser seguir ele lá e acompanhar os vídeos, tá bem bacana, tá bem produzido, tá parecendo mini documentários assim, tipo, muito bem editado, bagulho absurdo. E assim, a primeira impressão é que o Julius Randle está muito animado pra jogar em Minnesota, tipo, não pelo choque que foi, ele fala que foi um choque muito grande, principalmente de família, cultura e tudo mais, porque ele tem que chegar pro filho dele, falar que vai ter que se mudar, ele já tava acostumado com Nova York, mesmo ele sendo um cara de uma cidade mais calma, ele foi criado assim, tipo, num bairro mais tranquilo de Dallas, no Texas, e ele agora teve que se mudar, né? Foi jogar em grandes palcos como Los Angeles, depois Nova York, e ele agora voltar pra Minnesota, que é uma cidade menor. Ele falou que é uma parada que ele gostou, só que essa adaptação da família dele de ficar se mudando é um pouquinho sofrido pra ele como pai. A notícia dele sair de Nova York depois de tudo que ele construiu lá foi chocante, tipo, literalmente pegou ele de surpresa e não foi algo que ele gostou muito de início, mas só que ele tá pronto pra esse novo capítulo. E a parte mais legal, assim, é que tava, tipo, presente na coletiva de imprensa, vários teammates dele do Minnesota. O Rudy Gobert tava lá, Nick Alexander-Walker tava lá. E ele falou que o principal objetivo dele é realmente ajudar essa galera a chegar a um campeonato depois da boa performance que eles tiveram na temporada passada. Rasgou elogios para o Anthony Edwards, falando que ele pode ser um dos maiores que essa liga já viu. E ele falou que todo esse período que ele jogou com o Chris Finch antes, lá no Pelicans, depois jogou com o Tom Thibodeau lá no New York Knicks, tornou ele um jogador mais completo, e ele acha que ele pode ajudar esse time a chegar mais longe do que foi ano passado. E aí, por final, ele só rasgou elogios mesmo, e a parte onde ele tá mais animado é voltar a trabalhar com o Chris Finch, que ele acha que é uma das maiores mentes entre os coaches que a NBA já viu. Tá, agora que a gente já viu a posição dele, vamos falar um pouquinho sobre essa troca. Essa troca, de início, não faz muito sentido se você pensar assim, cara, o Minnesota Timberwolves tinha 2 salários enormes, que é o do Karl-Anthony Towns e o do Rudy Gobert. Por que eles decidiram trocar justo o Karl-Anthony Towns ao invés de trocar o Rudy Gobert, cara? Trocaram um pivô que chuta ao invés de um pivô que não chuta, um cara que tinha um salário mais ou menos parecido, mas só que o maior motivo, já vamos começar por esse tópico, da troca do Karl-Anthony Towns ao invés de qualquer outro jogador ali do Minnesota Timberwolves, foi que eles precisavam de flexibilidade. A palavra certa é essa, tipo, flexibilidade. E os contratos que eles estão na mão hoje vão permitir flexibilidade temporada que vem e daqui 2 temporadas. Ficar muito acima do cap é um problema para as equipes, e o Minnesota Timberwolves não pode ficar 2 ou mais temporadas acima do cap, assim como a maioria das equipes. Tipo, únicos times que ainda conseguem tancar esse tipo de coisa durante 1, 2 temporadas sem sofrer muito são times de muito alto mercado, que recebe muita grana da torcida, da cidade, arrecada muito dinheiro com vendas de camisetas, e para isso você precisa ter muitos fãs. E nesse bolo a gente coloca só times de grandes cidades, tipo Los Angeles, Nova York, Boston e etc. Minnesota não tá nesse balaio, é um time médio/pequeno, comparado a outras franquias da NBA. E hoje em dia, nem esses times que eu citei estão querendo ficar mais de 1, 2 temporadas acima do teto salarial, porque as novas regras da CBA, que eu já venho citando há vários dias aqui pra vocês, que os times estão com medo dela, inclui não poder fazer mid-level exception, que são aqueles contratos de até 5,2 milhões de dólares que podem ser feitos fora do teto salarial para os times que ficaram abaixo do teto salarial. Não pode utilizar vários jogadores numa mesma troca, como foi o caso do New York Knicks ali, que trocou 2 jogadores pelo Karl-Anthony Towns. Isso não seria possível. O time ficaria preso a utilizar apenas de escolhas de draft e um jogador só. Não pode usar competição
compensação em dinheiro durante uma troca, que aconteceu durante essa troca também entre o Karl-Anthony Towns e o nosso mano Julius Randle. Teve compensação financeira para o time do Charlotte Hornets. E o time não vai poder trocar escolhas de primeira rodada nos próximos 7 anos. Tipo, 7 anos de agora para mais 7 temporadas, no caso. Além de uma das piores punições, que é não poder assinar jogadores que estão ali em exceção salarial, né? Em Traded Player Exception. Jogadores que estão ali saindo para agência livre. Então o time fica engessado, né? E ainda pode piorar caso o time passe a estourar o salary cap, né? Os níveis de salary cap em segunda instância, né? Em second apron. Por mais de 2 ou 4 temporadas, todas as escolhas de primeira rodada desse time, dos próximos 7 anos, vão ser automaticamente movidas para o final do primeiro round. Então digamos assim, que o time tem uma escolha ali que ficou top 5, top 10, top 15, vai ser movida para a escolha de número 30. Ou seja, ninguém quer ficar acima do teto hoje em dia. E realmente foi uma troca que pegou muita gente de surpresa, não só os jogadores, mas todo mundo assim que acompanha a NBA, porque o time foi muito bem temporada passada. Chegar na final de conferência é um resultado muito bom que alguns times já consideram um feito assim, memorável, um feito marcante, lendário. Então, por eles chegarem tipo quase lá, o esperado é que eles mantivessem o mesmo time pelo menos até a temporada que vem, para tentar corrigir aqueles pequenos ajustes, por mais que tenha saído algumas peças como Kyle Anderson e chegou outras como Rob Dillingham, dava para fazer uns ajustes ali para poder fazer com que esse time não precisasse modificar totalmente a estrutura dos principais jogadores. Só que eles optaram por fazer isso agora, antes de demorar muito para fazer essa transição de trocar alguém que vai precisar ser trocado, acabar perdendo o valor da pessoa, ou senão acabar não conseguindo um acordo tão bom quanto eles conseguiram agora. E por que esse acordo com o Julius Randle e com o Donte DiVincenzo foi bom? Primeiro, que o Donte DiVincenzo foi, eu acho que a parte mais importante, é que o contrato do Donte DiVincenzo é muito baixo, ele recebe aproximadamente 11 milhões de dólares por ano. E você pegar um cara do calibre dele, que produz o que ele produz, podendo ser ali o seu principal nome para ser até um titular dessa equipe como armador, um cara que é muito bom defensor de perímetro, atlético, consegue finalizar muito bem, consegue arremessar muito bem para 3 pontos, um dos caras com volume de arremesso maior, que conseguia ainda ter aquele aproveitamento de 40% para 3 pontos. Esse cara, para colocar no lugar do Mike Conley, é o substituto perfeito por uma barganha de contrato. Outra, ele vai ser ali a primeira opção, enquanto você já tem um outro armador que é um dos meus rookies favoritos. O Rob Dillingham, ele é um cara ali que parece um armador de 2K, aqueles baixinho rápido, com muito arremesso, muito drible, tá ligado? É muito engraçado ver ele jogando. Eu assisti contra o Lakers, ele joga muita bola mesmo. Então ele vai ser a segunda opção, provavelmente o sexto homem. Eu vejo que ele num curto período de tempo vai se transformar tipo num Emmanuel Quickley, num Tyrese Maxey, tá ligado? 3.0, digamos assim. Ele tem muito talento esse moleque. Então a posição de armador com 2 contratos baixos por 2 caras muito talentosos já está garantida. E conseguindo bastante flexibilidade no cap dessa equipe, na folha salarial dessa equipe, você estende o máximo de vida útil do contrato do Anthony Edwards possível. Você estende a maior janela de possibilidade de ele ganhar um título possível. Porque tem outros jogadores que você vai precisar renovar ainda. Enquanto esses jogadores que estão agora na sua equipe, como o Julius Randle e o Rudy Gobert, que tem contratos altos, o Rudy Gobert tem um contrato de 43,8 milhões e ano que vem 46,6 milhões. E do nosso mano Julius Randle é um pouco mais baixo, é 28,9 e na temporada que vem é 30,9. O ponto é que na temporada que vem eles podem optar pela famosa player option. Então, se tudo der errado com esses 2 caras ao mesmo tempo na quadra, já que eles podem chegar ao fim o contrato deles em uma temporada apenas, você vai liberar ali rapidão 76 milhões de espaço na sua folha salarial, 77 milhões. E aí vai permitir que o time possa ali renovar com o Naz Reid, que também vai poder optar pela player option, vai poder estender com o Nick Alexander-Walker também, que é um cara que já tá no último ano de contrato. Então, essa flexibilidade de ano que vem poder salvar do seu salary cap quase 100 milhões de dólares com 3 jogadores é o que o Minnesota Timberwolves buscava nessa troca do Karl-Anthony Towns, que ia engessar essa equipe em um futuro de médio prazo em 60 milhões de dólares. Então, já tendo essa previsão, eles aproveitaram a melhor brecha e as melhores peças assim disponíveis para dar essa flexibilidade pro time. Agora, tipo de última hora, surgiu a oportunidade, eles abraçaram. Agora vamos falar um pouquinho, rapaziada, sobre como vai ser o fit dentro de quadra. Como que eu acho que esse time vai encaixar legal dentro de quadra. O Donte DiVincenzo eu já falei um pouquinho a respeito, que eu acho que não precisa mudar muito o estilo de jogo dele, vai ser traduzido de uma equipe para outra sem modificar absolutamente nada. Ele é um excelente defensor de perímetro, um excelente arremessador para 3, tanto saindo do drible quanto pegando catch and shoot. Ele pode fazer a posição 1, pode fazer a posição 2 sem problema algum. Então ele pode jogar como armador dependendo se lesionar um Mike Conley da vida ou se o Mike Conley num futuro próximo se aposentar. Ele pode vir do banco de reserva como sexto homem para substituir qualquer um que tá ali em quadra. Ele vai ser complementar e vai ser um dos melhores jogadores que vão entrar para defender perímetro do banco de reserva. Ele e Nick Alexander-Walker
Walker e vamos colocar aí na conta que deixou em quadra de Aiden McDaniels ainda. Cara, uma baita defesa. Aí sai um desses, entra o Anthony Edwards, que é um baita do defensor de perímetro. Cara, a defesa de perímetro desse time vai ser um absurdo. Então, o jogo dele vai ser traduzido de forma, tipo, tranquila, sem precisar de nenhuma modificação exponencial. Tanto que na primeira partida ali de pré-temporada, ele já matou 3 bolinhas pra 3. Ele já mostrou pro que ele veio. Julius Randle não jogou ainda na pré-temporada, só que o Julius Randle pode ter um papel interessante. Porque se a gente der uma olhada nas estatísticas do Julius Randle, mano, na temporada passada, ele foi bem, né? 24 pontos, foi selecionado para o All-Star, 5 assistências e 9,2 rebotes. É um cara que produz muito, porém com um aproveitamento baixo para 3 pontos, cerca de 31%. Há uma temporada atrás, ele foi NBA Third Team, e há 4 temporadas atrás, ele foi um cara que arremessou 41% para 3 pontos. Na sua segunda temporada de New York Knicks, com 24 pontos, 6 assistências e 10 rebotes. Ele foi o 8º citado na corrida para MVP. Se ele conseguir traduzir o jogo dele para mais ou menos isso, melhorar o aproveitamento para 3 pontos, dar aquela espaçada na quadra, ele vai ser melhor do que o Karl-Anthony Towns. E eu vou te explicar antes que você me dê hate falando, nossa, o Karl-Anthony Towns é muito melhor. Porque o Karl-Anthony Towns, por mais que ele seja um bom big arremessador, ele ainda tem uma tomada de decisão um pouco controvérsia e a parte de playmaking dele é boa, mas a do Julius Randle é melhor. Eu vejo o Julius Randle como um melhor jogador no 1 contra 1, tipo, jogando principalmente no post, sabe, de costa pro adversário, usando a força pra empurrar o cara pra dentro do garrafão e finalizar pra cima dele. Nesse tipo de situação, acho que o Julius Randle é melhor. E passando a bola, ele como um, digamos assim, um point forward, aquele cara que joga de power forward, mas consegue ali organizar o jogo, eu acho que o Julius Randle é superior ao Karl-Anthony Towns. O Karl-Anthony Towns tem outras características superiores ao Julius Randle, só que essas duas em específico, que eu acho que o Randle joga melhor. Então se ele conseguir traduzir mais ou menos o que ele fez há umas 3 temporadas atrás, com questão arremesso, ele vai ser um cara mais bem aproveitado para essa equipe do Minnesota Timberwolves, ainda mais jogando ao lado de Naz Reid. Eu acho que ao lado do Rudy Gobert, ele pode traduzir aquele mesmo jogo Mitchell Robinson, Julius Randle, que ele fez no Knicks, com o Gobert, e ele pode jogar ao lado do Naz Reid com mais tranquilidade, deixando o Naz Reid como spot-up e ele fazendo um small ball jogando na 5, tá ligado? Ele jogando como o jogador da 5, como ele ia fazer lá no Knicks em determinadas ocasiões com o Tom Thibodeau. Então eu acho que é muito interessante a adição do Julius Randle como teste para essa temporada. E pode dar muito certo. Então o torcedor do Minnesota pode ficar com o coração quentinho, que na minha opinião foi uma boa troca pro Minnesota. O time do Minnesota meio que tava de mãos atadas e alguma troca seria inevitável de acontecer no médio, curto período. Só não achei que aconteceria nessa temporada, mas um time para poder economizar 100 milha e manter o Anthony Edwards o maior tempo possível dentro da franquia, é isso que eles optaram por fazer, tá ligado? Foi necessário essa mudança. E eles acabaram pegando uma excelente troca por isso, na minha opinião. Tanto que de início, e eu ainda continuo achando que o maior vencedor de cara, assim, logo de supetão, foi o time do Minnesota Timberwolves. Pode ser que os dois times ainda tenham saído perdendo no médio período, porque só quando a gente vê essa temporada acontecer que a gente vai ter a resposta concreta. Pode ser que os dois times tenham saído perdendo, ou pode ser que os dois times tenham saído ganhando. Cada um é de uma conferência. Pode ser que eles se enfrentem numa final de NBA, o que seria o absolute cinema 100% underground motherfucker. Mas por enquanto é isso. A gente vai ter que esperar. Lembrando que essa é apenas a minha opinião, como eu vi essa troca e tudo que eu pesquisei a respeito dela. A gente tá assistindo agora uns joguinhos de pré-temporada, onde a gente vê mais os calouros jogando do que o próprio time titular. Mas é assim mesmo. Já começa a temporada regular e a gente tá, ó, abastecido de muito conteúdo pra trazer aqui pra vocês. Se gostou do vídeo, considere se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações, deixar aquele likezão forte pra chegar pra mais amantes de basquete assim como você. Se você quiser se tornar um membro pra entrar pra comunidade dos All-Stars do Guibeira, esses lindos que estão ao meu lado, seja muito bem-vindo. Vai ter alguns benefícios, obviamente, se estiver de acordo com aquilo que você está disposto a ajudar o canal. Não esqueça, siga a loja Trash Talk e compre uma das últimas unidades da camiseta que já está acabando, rapaz. Eu tô avisando que tá acabando. São exclusivas e limitadas. E é isso. Te vejo no próximo vídeo. Até a próxima. Falou!